Estamos de volta com o programa Ressoar. Muito obrigada pela sua companhia e eu convido você agora para acompanhar mais uma conversa da presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, no quadro Conexão Social. Histórias que inspiram. Então, acompanhe comigo. Olá, Renata. O convidado de hoje do quadro Conexão Social é o Dr. Edson Monteiro. Ele é médico, otorrinolaringologista, atua na medicina funcional, ele é chefe do Hospital Santa Marcelina, coordenador da residência médica e também presidente do Instituto Viver Mais e Melhor. Ele veio aqui hoje dividir com a gente um pouco da sua história, também falar de temas importantes como fadiga adrenal. O Dr. Edson é um médico que nós consideramos o médico da família, entende de tudo e é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado. Bom, eu fico feliz, estou lisonjeado de estar aqui com vocês. Não entendo de tudo, né? A gente procura estudar, sempre estudando, né? E procurando fazer o melhor possível pelos pacientes da gente. Quando a gente fala em medicina funcional, porque a minha formação eu sou otorrinolaringologista, né? Que é médico que trata dos ouvidos, nariz e garganta, né? E hoje eu sou chefe do serviço de otorrino lá do Santa Marcelina e sou coordenador da residência médica em otorrinolaringologia lá. Mas desde há muito tempo eu senti assim necessidade, isso já há 20 anos atrás, eu estou formado há 40, então eu senti a necessidade de fazer algo mais dentro da minha própria especialidade, sabe? Então, eu sentia que nós operávamos os pacientes que eram cirúrgicos, mas a parte clínica sempre deixava a desejar. Então, a gente passava os vasodilatadores, os antibióticos, mas não é só isso, né? Então, a gente via que muitas doenças que acomete a área de otorrino e todas as especialidades, elas têm uma repercussão dentro de todo o corpo do organismo. Quer dizer, toda a área da clínica, ela está envolvida num sintoma que se manifesta numa área específica da medicina. Então, por isso que eu resolvi estudar mais clínica médica para poder ajudar melhor os pacientes. Antes do senhor se especializar mais, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. A gente sabe que o senhor tem uma trajetória acadêmica como professor, mas isso começou antes, a gente estava até falando antes mesmo de começarmos a gravar. Como que o senhor se interessou pela área médica, né? No início quando o senhor fez a sua escolha, a gente estava falando para ser médico, a gente estava falando de servir. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu, na verdade, nunca pensei em ser bombeiro, motorista de caminhão. Eu acho que todas essas profissões são bonitas e são dignas, mas a criança sempre quer ser motorista de um carro de bombeiro, né? Ou quer ser astronauta, ou qualquer outra área, quer ser policial. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, quis ser médico, né? Sempre quis ser médico. Eu lembro até quando existia o Mapping, você lembra do Mapping? Lembro. Lá na praça, ali em frente ao Teatro Municipal. E quando eu era criança, pequenininho, eu lembro que a minha mãe estava lá onde vinham os relógios e tal, então ela subia na sobreloja e quando subia aquelas escadas, tinha o corpo humano de um homem e de uma mulher de vidro, naquela época de vidro, isso há muitos anos atrás. E eu sempre queria que comprasse aquilo para mim, né? E aquilo, obviamente, aquilo era para estudo anatômico, Sim. né? E quando aquela editora lançou Medicina e Saúde, que era fascículos que vendia na banca de jornal, eu era aficionado por aquilo, eu fiz a coleção, tenho até hoje, né? Bacana. Então, quer dizer, eu sempre me interessei pela área médica, né? E graças a Deus eu pude fazer medicina. Que bacana. E a gente falava muito sobre a medicina humanizada, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua visão, antes da gente entrar num tema específico, que aí entra também essa parte que o senhor criou um instituto para poder servir mais. Fala um pouco sobre a medicina humanizada, sobre como a gente hoje pode abordar esse tema e como a gente tem recebido, né? Porque às vezes as pessoas já não vê mais a medicina como nesse tempo que o senhor era apaixonado e fez essa escolha, ainda né? sou apaixonado pela medicina. Que ainda é ainda apaixonado. Sou, e muito, né? Adoro o que eu faço e adoro o serviço que eu hoje coordeno e gosto muito.
Eu acho que existem algumas coisas na vida que a pessoa ela faz de coração, ela faz, eu acho que é uma missão que Deus dá para a gente, né? Então, assim, sem demérito, quem não pensa assim, o ser humano ele tem que ser um bom cidadão, cumprir seus impostos e, enfim, ser um cidadão, né, que tem a sua responsabilidade social. Mas as pessoas que se interessam em fazer algo mais pelo outro, eu estou falando de terceiro setor, né, das entidades sem fins lucrativos, das ONGs e tudo mais. Essas pessoas são pessoas que fazem de coração, são abnegadas, elas meio que nasceram para isso, né? E eu, desde que eu entrei no curso de medicina, eu tinha um propósito de fundar uma entidade, né? Tanto que em 1986 fundei uma, né? E atualmente a gente tem um instituto que você referiu, que é o Instituto Viver Mais e Melhor. E esse trabalho ele é feito assim. Nós damos palestras, nós demos muita palestra em clubes de serviço, principalmente nos CELS da Prefeitura de São Paulo. E lá nós fazemos, agora está um pouco parado, mas a gente pretende reiniciar, que eu vou assumir a presidência novamente do Instituto. E a gente faz o trabalho assim, dando palestra, falando sobre todas as doenças, diabetes, osteoporose e tudo, do jeito que sem muito linguajar técnico, né, para as pessoas terem acesso a entender a questão da doença. A linguagem mais mais simples, né, menos técnica. E depois nós fazemos o atendimento ambulatorial, gratuito, nos CELS. Um CEL que nos ajudou muito foi o CEL do Jaçanã, ali na Zona Norte. Então eles deram uma salinha para nós lá, perto da quadra, e nós atendíamos fim de semana lá. Você monta uma equipe de voluntários? Uma equipe, nutricionista, a minha esposa me ajudando, né, também. Só tem um filho também que é psicólogo, Eu tenho um né? filho que é psicólogo, tenho uma filha médica que é otorrino também, está conosco, todos trabalhando junto no consultório. Bacana. Então a gente conseguiu agregar a família, né? Sim. E todos voltados para a área de saúde. Os filhos acabou seguindo a mesma. Eu acho que é importante aquilo que você recebe, você também partilhar, né? Sim. E você ajudar as pessoas. Sabe, eu nesse tempo todo que a gente fez esse trabalho, quantas pessoas que estavam habituadas usando medicações chegava para você assim, com um saco cheio de remédios, os remédios todos conflitantes. Sabe por quê? Porque a pessoa vai num médico de uma especialidade e ele dá aquela medicação. Aí ela vai numa outra especialidade e ele dá outra medicação. Aí a pessoa quer discutir. Doutor, eu estou usando isso aqui. Não, isso aí você continua discutindo com o seu médico, mas eu vou te dar mais esse. No final das contas, a pessoa tem um colorário, tem uma coleção de remédio e muitas vezes os remédios são conflitantes, né? E a verdade seja dita, toma-se remédio demais, né? Não precisaria tomar tanto remédio. Então, se a pessoa tivesse mais orientação nutricional, né? Remédios mais funcionais, tipo fitoterápico, essas coisas mais funcionais que a sabedoria antiga e a própria sabedoria indígena, né? Sim. Que os nossos avós, bisavós, era assim que funcionava. Se a gente parar para pensar como é que eles sobreviveram, né? Como é que as mulheres tinham tantos filhos e não tinha, você não ouvia falar em nenhum problema de saúde? Sabe qual é a grande questão? É a seguinte, eu acho que a medicina tem que avançar mesmo, e está avançando em tecnologia, robótica e tudo mais. Isso é uma coisa que precisa acontecer. Graças a Deus nós temos antibiótico que até a Segunda Guerra não existia. Então tem muita tecnologia na parte de bioquímica que está se desenvolvendo novos produtos, novos sais, novas medicações. Mas isso não quer dizer que você tem que esquecer as coisas boas do passado também. Gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é a medicina funcional. Olha, é assim, vou te dar um exemplo de um exame, por exemplo. Então, existem alguns exames, você pede aqueles exames naturalmente, exame de sangue, os exames de imagem e tudo mais. Mas existe, o que isso está avaliando? Está avaliando a parte anatômica, está avaliando a parte que compete ao sangue, mas e o que está acontecendo dentro da célula, né? Então, dentro da célula existe um funcionamento lá, que a gente chama de metabolismo dentro da célula, que o exame de sangue em si não mostra. E é a intimidade do que está acontecendo no organismo. Então, tem exames hoje que eles coletam através da urina, por exemplo, né? Eles coletam o que a célula está excretando para o sangue, está mandando para o sangue que ela já metabolizou, que ela já usou, e
e está indo para a urina para ser excretado. Esses produtos são chamados de marcadores do metabolismo. Então, aí você sabe, eu estou falando assim em termos mais simples para todos entenderem. Então, você sabe, mediante um exame de urina, por exemplo, qual é a situação dentro da célula que alguma reação química foi interrompida, que deveria ir até o fim e ela não foi. Então, são exames muito mais funcionais, quer dizer, você vai no âmago precisos, né? Muito mais precisos, né? Acho que as pessoas elas andam com tantos estímulos, elas querem tudo tão rápido que elas acham que tomando já um comprimido, uma coisa pronta, né? Só que normalmente você trata uma coisa, prejudica a outra. E falando nisso, entra aquele nosso tema central que gera tudo em torno do estresse, né? Estresse, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse bastante o que faz o estresse na vida da pessoa, até o senhor chegar no tema que a gente quer saber. Até quando a gente estava produzindo o tema, a gente ficou muito impressionado, porque a gente nunca tinha ouvido falar tanto o que é fadiga adrenal, né? Você falou da questão do estresse, né? Então, cada vez mais o ser humano está submetido a estresse. Antigamente, você tinha a quantidade de informações que chegava em qualquer área do conhecimento humano, se modificava a quantidade de conhecimento no século XIX a cada 3, 4 meses, cada 6 meses. Hoje é a cada segundo, né? Sim. Então, ninguém consegue acompanhar mais a quantidade de informações, de novos conhecimentos gerados pela humanidade. Ninguém consegue. Em qualquer área do conhecimento é assim. Isso gera estresse, né? Além do fato de, hoje, os smartphones, os tablets e toda esse bombardeio na palma da mão, da informação. Né? E cada vez mais são aquelas pílulas que você vai vendo e você já não vê um jornal inteiro, você já vê. Então, é muito estressante isso para você estar sempre atualizado e tudo. Muitas ferramentas aparecendo, o celular muda de tecnologia a cada 6 meses, tudo isso gera estresse. Então, assim, e também a questão do emprego, a questão da condução, da locomoção dentro das cidades, dos grandes centros, a violência, e tudo gera estresse, né? Tudo gera estresse. Então, nós estamos falando de estresse psicológico, nós estamos falando de estresse comportamental, de estresse de fisiologia do organismo, todo esse tipo de estresse. O estresse, na verdade, ele é um termo que vem da engenharia, que é o estresse de material, que o material vai indo, até chegar ao ponto de estresse que ele rompe. Isso é muito usado na aviação, né? E a gente adaptou isso para a biologia, para a saúde, por exemplo. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica sujeita ao estresse, ela pode ter o estresse agudo, que é o medo de ser assaltado, o medo de uma violência, ou qualquer coisa aguda que possa acontecer, que ela tem que ter uma resposta a ela enfrentar aquilo ou ela fugir daquele perigo, né? Sim. Isso é o estresse agudo, né? Isso é natural de qualquer ser biológico, de qualquer animal, e o ser humano não é diferente, né? Acontece que esse estresse, ele faz com que eleve o nível de cortisona, o nível de adrenalina, noradrenalina, para a pessoa poder responder e aumenta a frequência cardíaca, aumenta a vascularização muscular, a circulação de sangue no músculo, tudo para ela poder fazer um enfrentamento desse estresse. Esse estresse é assim que acontece. Só que nós estamos sujeitos, por tudo que nós falamos agora há pouco, do estresse crônico. Esse estresse que não há uma resposta de descarga para a resolução do estresse. O estresse agudo, né? O estresse agudo você enfrenta, vai para a luta, você foge. Então você tem a resposta, né? Do ataque, ou do que quer que seja. Mas esse estresse que nós estamos submetidos o dia a dia, tudo isso aí que nós acabamos de falar, sim, e isso aí, o que vai acontecendo? A pessoa, ela começa a ter esse aumento do cortisol, que é um hormônio produzido na suprarrenal, né? É uma glândula que hoje não é mais o nome suprarrenal, o nome dela é adrenal, na verdade, né? Ela fica em cima do rim. E ela produz esse hormônio que faz a proteção e dá a resposta ao estresse, que é o cortisol, né? Então, que ele, inclusive, de manhã, quando nós acordamos, ele está no pico mais alto, né? O cortisol, que é para a gente acordar bem, acordar disposto, acordar energizado. Energizado, exatamente. Sim. E aí a gente vai, durante o dia, fazendo nossas atividades
e o cortisol vai caindo, 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 até chegar num nível bem pequeno no final do dia. Então, ele vai sendo substituído por outros hormônios. No caso, por exemplo, vai aumentando a serotonina, se a gente tiver dentro de uma situação de prazer, de fazer no que está gostando. Não quer dizer que trabalhar pouco, não. É trabalhar no que gosta, fazendo com prazer as coisas, né? Tem gente que faz trabalha numa coisa que gosta tanto que aquilo é um lazer para ela, né? Se deixar, ela fica... Ela até ganha dinheiro trabalhando, né? Que é fazendo uma coisa prazerosa. Se divertindo. Né? Então, isso vai gerando serotonina e isso vai sendo modificado para ver lá a melatonina. Quando chega no final do dia, a pessoa tem uma melatonina alta, a serotonina mais ou menos, mas o cortisol baixo, se contrapondo. E aí ela vai, reposa e dorme e tal. Então, o que acontece? Quando nós começamos a ter... então, é a glândula adrenal que produz esse hormônio que é a resposta ao estresse. Aumenta a resistência vascular, aumenta a circulação, aumenta a frequência cardíaca e tudo mais. Acontece, a adrenal é uma glândula pequenininha, ela produz várias outras coisas, né? Ela produz no centro dela adrenalina e noradrenalina, que também faz a resposta ao estresse, que é você está adrenado, né, que se fala. Então, é também uma resposta que também é desencadeada pela resposta, a essa resposta ao cortisol. Para a pessoa que está assistindo e que tem dúvida, como é que ela pode, quem que ela procura, qual a medicina ideal, Eu acho que o endócrino, muitos endocrinologistas hoje, e clínico geral, clínico, qualquer médico que se propõe a fazer um tratamento com esse viés funcional, né? Agora, eu acho que não é questão de especialidade, é questão da pessoa buscar novos conhecimentos. Tem muita coisa acontecendo nova, né? Sim. Muita publicação importante, muitas medicações que são manipuladas, né? Que você não encontra, inclusive, da indústria farmacêutica, né? Mas que são tecnologias que vêm do exterior e que você pode estar agregando, né? É importante que a indústria farmacêutica normal, que vem os representantes apresentar os produtos para a gente nos consultórios, nos ambulatórios, é claro que é importante, eles são muito importantes, mas não é só aquilo. Tem outras coisas e também tem os fitoterápicos que nós falamos, né? Sim, que só um profissional vai poder orientar. Então eu acho assim, eu acho que independente da especialidade, sabe? Não é endócrino, seja quem for, independente, tem que ter a visão aberta. Tem que ter. Né? Doutor, eu amei tudo que o senhor falou, foi muito esclarecedor. E eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar mais alguma coisa que o senhor quisesse sobre o seu trabalho social, sobre o seu trabalho lá na instituição do Hospital Santa Marcelina. Eu sei que o senhor tem uma missão lá com jovens médicos. Verdade. O senhor também é professor, o senhor passa, né, essa sabedoria. E é um presente, porque o senhor estudou tanto, sacrificou tanto, e agora quem tem essa oportunidade, como a gente está tendo aqui, de te ouvir, tem que valorizar e honrar muito isso. Então, eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar um pouquinho sobre sua missão, sobre o seu trabalho com eles, sobre o seu trabalho no Instituto, para a gente poder finalizar a nossa conversa. Então, eu tenho um prazer muito grande de estar lá naquela instituição, que é muito séria, né, o Hospital Santa Marcelina, e agora nós estamos... com o apoio da Secretaria de Saúde, começando a fazer um trabalho para implantar não, vai ficar redundante, para nós instituirmos lá dentro o implante coclear, né? Implantar implante não dá. Então é uma residência muito boa, dá uma formação muito grande e atende uma comunidade de 4, 5 milhões da Zona Leste. Né? Sim. É chamado HC da Zona Leste. Sim, eu acho que é a maior nossa aqui, Ele né? tem perto de 800 leitos, o hospital, é muito grande. Fora os outros hospitais da rede, né? São mais 3 hospitais de 300 E ela é leitos. enorme, né? Tem faculdade, tem muita faculdade, coisa. A gente pensa que é só o hospital, mas Não, é muito é muito grande. Faculdade de Medicina, enfermagem, é muito grande. Tem outros hospitais da rede, né? Pelo Brasil, inclusive. Sim. Né? Tem missão na África, né? É uma instituição muito grande. Muito grande. Dá muito orgulho. A gente tem que valorizar, inclusive, mais, né? Exatamente. E a gente está lá fazendo um trabalho, eu sou responsável pela residência, coordeno a residência médica e sou chefe do serviço da Otorrino lá, né? Mas é uma coisa que a gente faz com amor, né? E o Instituto é isso aí, agora nós pretendemos avançar mais na parte, como a gente falou, de fitoterapia, né? Disponibilizar isso para as comunidades. Dá acessibilidade, que você está me falando, que vocês atendem gratuitamente, além das palestras, as consultas também, né?
Nós fizemos algumas caminhadas lá no Parque da Juventude, na Zona Norte, do Dia da Osteoporose. Olha que né? interessante. Para conscientizar as mulheres para se cuidar, né? E os homens também, porque o homem também tem osteoporose, né? Sim. Depois perto dos 70 e poucos, 75 anos, se iguala o Viu, risco. homem? Não fica tão felizinho achando que é só as mulheres. Porque a mulher, ela entra muito sério na osteoporose na menopausa. Sim. O homem, como não tem uma andropausa marcada, como a mulher que tem a menopausa quando para a menstruação, então ele vai caindo os níveis de hormônio durante os anos. Sim. Quando chega na faixa de 75 anos e tal, se iguala o risco. Então precisa ter cuidado, porque a osteoporose é uma doença séria. Tem que tratar enquanto é a osteopenia, né? Então aquela história, ainda está em osteopenia, não precisa tratar? Não, tem que tratar, porque isso já é uma osteoporose no grau 1. Nossa, são muitos assuntos, né, doutora? A gente queria até te convidar para você Então, voltar, gravar. falar de osteoporose, né? Sim, falar mais, porque é um conhecimento que não é acessível para a população, a gente sabe, infelizmente, por várias razões que a gente conhece e até desconhece, mas isso as pessoas não sabem. E são medidas simples e atitudes que a pessoa pode tomar, que ela pode acrescentar anos de vida, né? E sabe, e tem uma coisa assim, né? Às vezes a gente vê um marketing em cima de alguns produtos, alguns remédios, até na televisão, tudo, em toda a mídia, sobre o uso do cálcio na osteoporose, por exemplo, né? E não se deve, né? Então tem remédios que o laboratório produz, é divulgado nos meios, e isso é nocivo. Eu tomo cálcio para você ter ossos fortes. O cálcio aumenta o risco de infarto. O cálcio aumenta o risco... Enrijece as artérias, né? Isso. Aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de derrame, de AVC, de acidente vascular cerebral. Então, quer dizer, tomar cálcio não é conveniente. A gente pode fazer um dia uma conversa sobre remédios que são prescritos que não devem ser tomados. Sim. Né? Então fica o convite para existe uma lista, conversa para falar sobre isso. Isso aí a pessoa fica apavorada. Mas e como fazer? Tem como fazer. É a parte da dieta que a gente pode orientar. Mas a gente ficou aqui bem informado, mas com um gostinho de querendo mais. Fica à vontade, então, para o senhor dar mais um recado. Então, eu acho que é importante, uma hora, por exemplo, a questão do dica, né, que você falou. Então, assim, o cálcio, por exemplo, né, para não ficar só no ar que não deva tomar cálcio, né? Então, procura comer verduras que tenha folha verde escura, que tem cálcio, né? Mas é o cálcio do vegetal, que ele é disponível, mas ele não é muito disponível, ele é menos disponível que o animal, né? Quem é vegetariano ou vegano, aí vai ter um pouco de dificuldade, tem que comer mais esse produto, né? Para ter cálcio. Mas quem se alimenta de ovos, quem se alimenta de carne, normalmente, ele vai ter condição, e principalmente peixe do mar, peixe de água fria, tipo sardinha, que não é tão caro. Sim, é acessível. Né? E também bacalhau, mas é muito caro, mas tem alguns peixes que tem cálcio bastante, tem ômega 3, né? Sim. Que é importante. Hoje nosso tempo, infelizmente, acabou, passou bem rápido, mas é bom porque assim a gente volta para falar mais. Eu queria agradecer sua presença, sua generosidade de vir aqui compartilhar tanto conhecimento com a gente. E agradecer mesmo de coração e te convidar mais vezes. Estamos às ordens. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muito legal, não é? Eu aposto que a história do Dr. Edson te inspirou. E foi muito bom também saber mais sobre a fadiga adrenal. É isso aí, meu povo. Bora se cuidar, mas não pense que acabou não, viu? Olha só o que é que te espera no próximo bloco.